Mateus 15. Vamos ler junto comigo. Pegue sua Bíblia, se quiseres. Faremos o primeiro versículo ao 10º, como sempre, né? 10. Geralmente eu faço 10 versículos. Às vezes faço 20, às vezes depende, né? Às vezes eu faço 5 versículos, depende do que sobra no final ali, de 10 em 10, né? Então, agora é Mateus 15. Talvez você já tenha ouvido, né? Esse vídeo por mim, em algum vídeo no YouTube ou em outra rede social, mas isso foi antes de eu conhecer a verdade, né? As coisas, o Espírito Santo vai revelando, a gente vai confirmando na palavra, apesar de que essa Bíblia falta muitos livros, né? A gente aprendeu que eram 60 livros, aí a Igreja Católica usa 66, eu acho, coisa assim, mas na verdade são muito mais, né? Tá faltando o livro de Enoque, que é o patriarca, né? E não consta na Bíblia. Não consta livro, Evangelho de Tiago, Evangelho de Filipe, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Judas Iscariote e Evangelho de Jesus, né? Fora o que eu não sei. Mas na Bíblia etíope é completa. A Bíblia etíope, ela cita, né? Ela contém os livros. Mesmo porque a carta de Judas Tadeu, né? Não Iscariote, a carta de Judas Tadeu cita Enoque, né? Então, se ali cita, e no primeiro, parece que no primeiro testamento também. Então, qual é a dúvida de que era para estar aqui? Nenhuma, né? É um patriarca, é um profeta, né? Enoque. Não consta. Mas, se Deus quiser, quando eu comprar a Bíblia etíope, se Deus assim permitir, vou citar em vídeos todos os livros em versículos, né? Se assim Deus permitir. Vamos lá, primeiro versículo até o 10º, Mateus 15. Começa assim: Então chegaram ao pé de Jesus, né, o Messias, uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, versículo 3 fala assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Jesus aqui não está falando que os discípulos estavam certos por não lavar a mão. É que o que eles estavam criticando nos discípulos era pífio, era minúsculo, perto do que eles faziam, né? Então eles também, ele porém respondeu, disse-lhes, por que transgrides vós também o mandamento, olha isso, de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Olha isso, né? Morra de morte. Então aqui Jesus está falando aqui, né? Que a preocupação deles com o lavar das mãos, que é óbvio a gente tem que ter, né? Não fazia, né? Cosquinha em vista do pecado que eles tinham. O 6º versículo: E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. O 7º daí fala assim: hipócritas, chama para eles, né? Fala para eles: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O 9º versículo fala assim, penúltimo desse vídeo: Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que não
que são, aliás, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, né? Ensinando preceitos de homens, ao invés de ensinar as coisas do alto. O 10º versículo e último desse vídeo fala assim: e chamando a si a multidão, disse-lhes: ouve e entendei. Então, no próximo vídeo eu vou falar a respeito do 11º ao 20º. Né? Mas aqui ficou muito fácil de entender. Ele não está abrogando a lei, né? Não veio para abrogar a lei, e também não está aqui dizendo que era legal comer sem lavar as mãos. Mas ele estava aqui comparando, né? Que eles estavam enxergando um cisco no olho dos discípulos, já por perseguição, né? E Jesus já sabia que era por perseguição, e já descascou a verdade para eles. Então, é complicado, né? É muito complicado. As pessoas fazem de propósito as coisas, né? Hoje eu estava no Shabat do Senhor, né? Hoje sábado, dia de descanso, o 4º mandamento. Eu estou sem internet, estava numa panificadora onde eu sempre pego, às vezes não, sempre não, às vezes pego, né? Internet, por fico sem, né? E é só eu encostar numa panificadora que tem ali, para pegar o Wi-Fi, que é público, né? Qualquer um que é cliente ali, para tentar postar os vídeos, que eu não estou conseguindo, infelizmente. Não sei que dia vai chegar esse vídeo no YouTube, né? Mas vai chegar, se Deus quiser. E eles mandam, né? O inferno manda sempre alguém para atazanar. Hoje mandou um cara fumar droga perto de mim. Mas não para eu falar de Deus para ele, para atazanar mesmo. Ele foi lá, acendeu a droga dele e veio e começou a circular na minha frente assim, sem sentido, sabe uma coisa sem sentido, que você vê que o cara foi para lado nenhum, passa olhando, daí passa de novo olhando, fumando aquela porcaria, né? Sem respeitar, né? Não tem respeito mais, né? Esse negócio foi liberado. Eu fiz um vídeo, inclusive, sobre esse negócio aí. Foi liberado, mas a pessoa tem que ter bom senso e respeito, né? Ele quer fumar e quer que os outros fumem também. Então é complicado. Fuma longe da pessoa. Tenha respeito, né? Mas não adianta. O inferno, né, mandou. Isso de propósito. Já estou notando faz um tempo já perseguição contra cristão. E como Cristo falou, né, vai aumentar a perseguição. Então é preciso estar preparado e não temer. Né? Só temer a Deus, que pode, além de tirar a sua vida, enviar seu corpo para o inferno, enviar sua alma, né? Seu corpo não, seu corpo fica aqui. Tudo fica aqui, né? Tudo que é matéria fica aqui. Só o espírito é aproveitado. A carne de nada se aproveita. Então, é preferível temer ele e levar a verdade. E não seguir a manada, né? Que cobra dízimo, a manada que vai em templo centrista, né? Que não percebe que o próprio templo somos nós. E que ao invés de levar dinheiro para pastor, né, que não existe, só existe um bom pastor, que é Jesus, só o Messias é o bom pastor. Haverá um pastor e um rebanho. Ele foi bem claro quanto a isso. Então não cola esse negócio de templo, de pastor, né? O único pastor é Jesus. E o Espírito Santo que está dentro de você, que tem que te guiar, lendo a palavra, entendendo a palavra, né? Sendo uma boa pessoa. Quer ajudar alguém? A Deus não precisa, pois ele é dono do ouro e da prata. Quem vai te ajudar é ele, o próprio Deus. Se você fazer o quê? Ajudar ao próximo. Quer dar dinheiro a pastor? Não faça isso. Dê uma cesta básica para um pobre. Dê uma marmita para um pobre. Você tem medo que ele vá, se você der dinheiro, ele vai comprar droga ou álcool? Dê uma marmita, dê um alimento, oferece, né? Um trabalho voluntário, às vezes. Mas enfim, o povo é complicado, né? A gente aprendeu, eu sei porque eu passei décadas aprendendo que o templo era algo bom, quando na verdade é algo que come dinheiro teu. Por melhores as intenções que as pessoas que estão lá tenham, elas estão num templo que custa dinheiro para pagar aluguel, custa dinheiro pagar água, luz, e as pessoas que estão lá fora
precisando de comida, às vezes na calçada desses templos, eles são ignorados. Passam-se por eles, entram na igreja, no templo, e começam a adorar uma estátua que não pode falar, não pode ver, é surda, muda, né? E a verdadeira casa de Deus está lá fora, pedindo ajuda. Por isso que Jesus falou, dirão que eu expulsei demônios, eu falei do evangelho, né? Eu visitei os orfanatos, eu isso, eu aquilo. E ele dirá, aparta-te de mim, pois não te conheço. Porque voltaram às práticas mundanas, às práticas de templocentrismo. E as pessoas não percebem isso na Bíblia. Elas leem e não entendem. Por que ele falou isso? Né? Porque ele fala, eu tive frio e não me acolheste. Tive fome e você não me deu de comer. Quem você acha que ele está falando? Ele está falando do templo ou está falando das pessoas que estão lá fora desse tal templo? Então é preciso pensar, refletir, né? Fiquem com essa palavra, logo eu volto com mais 10 versículos do 11º ao 20º de Mateus 15. Fiquem com Deus.